Romanos capítulo 11. Nós vamos ler versos 1 a 10. Romanos capítulo 11, versos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Amém. Vamos mais uma vez à presença do Senhor, irmãos, em oração, preparando-nos para ouvirmos a palavra do Senhor. Ó Deus, mais uma vez, quando abrimos a Tua palavra, nós buscamos o Teu auxílio e a Tua ajuda e o Teu socorro. Sem o Teu Espírito, Senhor Deus, nós não conseguiremos prescrutar as maravilhas da Tua santa e poderosa palavra. Ajuda-nos não apenas no entendimento, mas na comunicação. E assim aqueles que escutam a Tua palavra sejam por Ti mesmo abençoados, pelo Espírito que fala conosco, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente nós sabemos que um dos momentos mais difíceis da vida de qualquer cristão, se eu posso chamar assim, é o processo em que ele vai acomodando a sua alma a um vazio, a entendimento da verdade, mas não apreensão da verdade, participação dos benefícios externos, mas não daqueles internos, e que particularmente a sua vida vai entrando num colapso dia após dia, até aquele dia em que, de maneira aparentemente abrupta para nós, mas já bem conhecida do coração dele, ele é arrancado do meio da igreja, e ele não apenas é tirado, ele não suporta mais ficar, ele quer sair, a sua fé não se coaduna mais com a igreja, ele não crê mais no Evangelho, ele quer seguir o seu caminho. É um momento difícil que a Bíblia descreve alguns casos como esse. E nós temos a certeza que, se não for a graça e a misericórdia de Deus, os nossos pensamentos, em algum momento ou outro da nossa vida, já teriam
nos arrancado da sua presença. Nós sabemos que se não fosse a misericórdia de Deus, no momento ou outro da nossa vida, as dúvidas que já saíram e já vieram diante de nós, já teriam nos devorado, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. Nós sabemos que o Senhor é quem tem sustentado o seu povo, mas nós sabemos também que andar dessa forma indiferente, com dureza de coração, mesmo na presença de Deus, um dia pode terminar muito mal. Um dia pode terminar muito mal. O texto que nós acabamos de ler não conta a história de uma pessoa, conta a história de um povo. Um povo que viveu exatamente assim. Que ouvia a lei de Deus, ouvia a palavra de Deus e ouvia os profetas, os sinais, os sacramentos da antiga aliança, participavam de todos eles. Mas o coração foi endurecendo. E eles tinham conhecimento, a linguagem que Paulo utiliza no capítulo 11 nos chama a atenção, quando ele diz assim, volte comigo no texto, quando ele fala no verso 3, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Veja, Isaías, ou melhor, Paulo está citando aqui o profeta Elias, que descreve que Israel é descrito como aqueles que se curvaram a Baal. Aquele momento ele é descrito como todos se apartaram, a ponto dele imaginar que somente ele tinha sobrado. E aí no verso seguinte, no verso 5, ele diz, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel busca, isso não conseguiu. Aquilo que eles desejavam, eles não alcançaram. Eles tinham intentos, eles tinham motivações, mas da maneira e do modo como eles caminhavam na direção de Deus, eles não encontraram aquilo que eles buscavam. A história claramente vai nos ensinar, e Israel é um caso bem claro aqui, porque Paulo vem falando nos capítulos que antecedem a esse, principalmente no 9 e no 10, ele vai mostrar que a salvação é somente pela graça, não é os filhos de Abraão que nascem como filhos de Abraão que são salvos, mas aqueles que são filhos da promessa, os que são eleitos antes da fundação do mundo, e que são salvos pela graça, a eleição e pela graça. Paulo vem argumentando nisso e mostra claramente que os judeus não creram, eles tiveram entendimento, eles ouviram, eles viram tudo, mas não creram. É o que termina o capítulo 10 dizendo. Paulo chega a um ponto que naturalmente surge a dúvida. Então falhou a promessa de Deus. Porque os israelitas foram rejeitados. Falhou, e é o que o verso 1 do capítulo 11 vai dizer. Portanto, pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Os argumentos de Paulo nos capítulos anteriores levam imediatamente a essa questão. É o que aparenta, Deus rejeitou Israel. Paulo pergunta, Deus rejeitou Israel? Porventura, Deus rejeitou o seu povo? E veja como é interessante o detalhe, o seu povo. A promessa falhou? Então Paulo começa o texto com essa pergunta, e ele vai responder de duas formas esse texto. Importante nós pensarmos nisso. Primeiro, você vai ver que ele vai dar uma afirmação e vai contar uma história, um exemplo, não é? Ele conta um fato e faz uma declaração
e conta uma história para poder provar literalmente aquilo que ele está ensinando aqui no texto. Os detalhes são claros e nós vamos dar uma olhada nele. Por que Deus não rejeitou Israel? Essa é a pergunta. Deus não rejeitou Israel, ou rejeitou Israel? Paulo pergunta, por que parece que Deus rejeitou o seu povo? E qual é a primeira resposta de Paulo? Verso 2. Perceba, o argumento de Paulo é claro, não é? Desculpa, ainda no verso 1 ele diz, de modo nenhum, porque eu também sou israelita e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O argumento de Paulo é muito claro. Ele mesmo, o maior missionário da igreja primitiva, era um judeu. Olhem para mim, ele está dizendo. Eu sou um judeu. Eu era um blasfemador. Eu tinha um coração endurecido. Eu era assim como vocês são descritos. Eu andava contrário à graça do Evangelho. Se Deus rejeitou Israel, por que eu fui salvo? Se eu sou judeu. E é por isso a tese de Paulo, escrito categoricamente no capítulo 3 de Filipenses, quando ele vai dizer, descrevendo o seu pedigree, quem sou eu? Da tribo de onde eu vim? Eu sou filho de quem? Quanto à lei, eu sou quem? Eu sou fariseu, zeloso. Se alguém tem do que se gloriar, Paulo diz aos Filipenses, esse alguém sou eu. Aqui ele dá apenas um detalhe de quem ele é. Ele diz, ora, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não apenas eu sou israelita, eu digo a tribo de onde eu vim. Eu sou da tribo de Benjamim. Deus rejeitou o seu povo de modo nenhum. Como você pode dizer que Deus desistiu dos judeus, irmãos, se ele não desistiu de mim? E ele me tomou, e eu tenho sido instrumento nas mãos deles de modo poderoso. Eu era um blasfemador, eu era um homem de coração duro, e eu era judeu. E o Senhor me redimiu. O argumento de Paulo, então, ele já mostra o caminho que ele vai seguir. Veja, irmãos, eu sou da tribo e eu sou israelita. Isso não garante a minha salvação. Eu só apenas estou mostrando a vocês que Deus não rejeitou o seu povo, tendo em vista que eu, sendo judeu, fui salvo. Ele não entrou no mérito ainda do modo da salvação. Aí vem o verso 2, por favor. Ele usa outro argumento, o argumento da eleição. Veja o verso 2 que ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Verso 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. É interessante que esse verbo aqui, conhecer de antemão, né, ele é base do argumento do capítulo 9, claramente, porque Paulo é dito que, é interessante, veja, ele foi pré-ordenado. Deus é importante lembrar que lá no capítulo 8, se você voltar comigo, veja como esse verbo é usado aqui. Romanos capítulo 8, um texto bem conhecido, né? Quando ele diz, no final, no versos 28 em diante do capítulo 8, ele diz, ora, podemos ler do verso 27 em diante. Romanos 8, verso 27 em diante. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aqui ele usa esse verbo, os que de antemão conheceu. Perceba que conhecer de antemão não é simplesmente saber quem são os eleitos, ou melhor, quem são os que vão crer. As pessoas imaginam, Deus sabe quem vai crer, por isso ele escolheu. Não é esse o sentido.
O saber de antemão literalmente significa amar, saber no sentido de escolher. Nós citamos, quando expomos esse texto, alguns textos do Antigo Testamento que ilustram isso. Por exemplo, Amós 3, verso 2, diz assim: dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. E a nossa tradução coloca: somente a vós outros vos escolhi. O verbo, literalmente, é o verbo conhecer. Ali traduz-se por escolher. Dentre todos os povos da terra, somente a vós outros vos escolhi. E o verbo é conhecer. A mesma coisa acontece com o profeta Jeremias, quando diz: desde o ventre materno eu te conheci. E ele diz: eu te escolhi. O verbo literalmente é conhecer. Porque conhecer, em hebraico, não é saber alguma coisa de antemão, ou saber alguma coisa posteriormente. É literalmente envolver-se redentivamente. O Senhor conhece. É tão claro, irmãos, que lá em Mateus 7, por exemplo, no dia do juízo, quando os homens se aproximarem do Redentor, dirão: Senhor, no teu nome nós fizemos isso, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. Não é que ele não sabe quem são eles, vocês não são meus. Aqueles a quem ele conhece, ele redime. Daí, o capítulo 11, voltando ao texto, ele diz: Deus não rejeitou o seu povo, verso 2, a quem de antemão conheceu. Perceba, esse conhecimento de antemão, haviam aqueles que eram redimidos por Deus dentro da nação de Israel. O Senhor conheceu alguns dentre eles. Não todos os que nasceram em Israel, os eleitos de lá. E aí vem o verso 2 e 4, por favor. E aí ele mostra o argumento de Elias, que nós já lemos. Elias, ele era alguém, irmãos, que imaginava que Deus tinha abandonado Israel e que ninguém cria em Deus além dele. Os israelitas haviam rejeitado o pacto de Deus, tinham quebrado os altares e tinham matado os seus profetas, a espada. Ele disse: só eu sobrei. Como diz lá no 1 Reis, capítulo 18, 14, ele vai dizer isso. Mas Deus vai contradizer a percepção de Elias categoricamente. Paulo aponta o fato disso, dizendo, né? Ele diz: eu reservei 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Em outras palavras, sempre houve um Israel fiel remanescente. O Israel espiritual dentro de Israel. Até naquele tempo, quando parecia que Israel tinha sido plenamente rejeitado, Deus disse: tem um Israel dentro de Israel. O meu povo está dentro da nação de Israel. O argumento é claro, porque aí vem o verso 5 e 6, nas palavras do apóstolo Paulo, dizendo, né? Assim, pois, também agora. E aí veja o uso de marcadores de tempo, irmãos. Perceba, assim, pois, também agora. E aí o também agora, ele conecta dois tempos. Primeiro, o tempo de Elias e o tempo de Paulo. Assim, pois, também agora. Veja o verso. No tempo de hoje. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje. Ora, assim, pois, também agora, no tempo de hoje. Assim como foi lá, é também agora no tempo de hoje. Como foi lá na época de Israel? Havia um remanescente fiel. Tinha uma nação e dentro da nação tinha os eleitos de Deus. Nem todo mundo era israelita. É o argumento de Paulo. Nem todo mundo é israelita. E aí, ou é eleito, melhor dizendo, veja a sequência do texto, por favor, comigo. Ele diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo
a eleição da graça. Assim também hoje, assim também no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Porque lá tinha um remanescente segundo a eleição da graça. Aqui também. E aí eu vejo o argumento de Paulo. É por isso que ele está dizendo, é por isso que Deus não rejeitou Israel, porque eu fui salvo. E aí Paulo diz, como é isso? Porque lá no Antigo Testamento era assim também. É a mesma coisa. O argumento exatamente o mesmo. Israel não foi plenamente rejeitado. Existe um remanescente pela graça, escolhido pela graça. Não mais pelas obras. Paulo quer dizer simplesmente o seguinte, irmãos. O que garante que sempre haverá um remanescente fiel não é o fato de que Deus tem sempre pessoas boas e decentes que creem, mas é porque sempre a graça de Deus estará presente. Essa é a única razão. É Deus quem preserva o remanescente. Não é o remanescente que preserva a si mesmo. Aqueles que creram, inteiramente creram por causa da graça de Deus. Nenhum deles era superior aos outros, todos eles eram de coração endurecidos. Nenhum deles. A eleição da graça, Deus escolheu um remanescente fiel para mostrar o seu poder com muita clareza. Deus não rejeitou Israel. Deus rejeitou a nação terrena, não o verdadeiro Israel. Por isso, irmãos, não imaginem, ou esperem, ou acreditem que haverá, de alguma forma, a restauração da nação de Israel, como na antiga aliança, onde o templo vai ser reconstruído, onde voltaremos a sacrificar animais ali. Porque o próprio Paulo está dizendo que mesmo naquela época, os que foram salvos pela graça de Deus, e não todos os que nasciam lá, mas os eleitos de Deus. Assim hoje também. É interessante que Paulo usa um exemplo de Elias e usa um exemplo dele. Elias no Antigo Testamento e ele no Novo. Ele diz, ora, uma prova de que Deus não rejeitou o seu povo está ali. E uma prova que ele não rejeitou agora, ele me salvou. Existem judeus que são redimidos. E o verso 7, então, nos lembra, irmãos, claramente que nem todos aqueles que descendem de Israel são israelitas. Verso 7, ele diz, não é? Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. E os mais foram endurecidos. E a palavra aqui, Israel, é a nação como um todo, ou a grande maioria, podemos chamar assim. Eles não alcançaram, irmãos, o que eles buscavam, somente os eleitos alcançaram. O que eles buscavam não alcançaram, apenas os eleitos alcançaram. A minoria crente de Israel, ele diz, os outros foram endurecidos, e os que alcançaram porque foram eleitos. É interessante você perceber que a palavra usada no verso 7 nos chama a atenção, é que ele diz que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Israel busca, o que Israel anseia, não é? O que ele deseja, ele não consegue. Por que eles não conseguiram, irmãos? Porque eles tentaram estabelecer a própria justiça. Eles tentaram isso por meio da sua própria justiça. Claramente,
Eles queriam a salvação com a sua própria mão, com a sua própria justiça. Quem busca a salvação assim nunca alcança. Não alcança. Estabelecendo sua própria justiça. E não recebendo como um dom de Deus, através de Cristo. Eles não receberam como um dom a justiça, eles queriam conquistar a justiça com suas próprias mãos. E aqui parece uma ordem clara, bem estabelecida no texto. Primeiro, veja só, Israel buscava a justiça de Deus, mas quando eles eram confrontados com a escolha de obterem essa justiça por suas obras ou por dons, a maioria buscava por meio de obras. Por isso Isaías perguntou: quem creu em nossa pregação? Podíamos dizer que no verso 7, seria dizer, Israel buscava a justiça de Deus com força, com ânimo, mas de modo errado. Somente os eleitos alcançaram a justiça. Como resultado, a maioria deles teve o seu coração plenamente endurecido. Porque insistentemente eles queriam permanecer alcançando a salvação com suas próprias forças. O endurecimento aqui, irmãos, não é aquele endurecimento que tem saída. É interessante isso, é importante pensarmos nisso. Aqui é um endurecimento judicial. É uma sentença. Porque o endurecimento do coração do homem é natural. O homem é de coração duro e Deus é aquele que muda o coração. Tanto é que a Escritura diz, né, que o Espírito vai transformar o nosso coração, vai nos dar um coração de carne. Nosso coração é endurecido por natureza. Entretanto, o que Paulo está falando aqui, literalmente, é quando eles insistentemente ouvem falar da graça, mas querem alcançar a salvação pela justiça, eles não vão conseguir resistir e rapidamente vão ser endurecidos por Deus. Cegos. Incapazes de ver. Mais uma vez, no verso 8, ele cita o Antigo Testamento. Preste atenção. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Que coisa interessante a colocação de Paulo. Quando ele diz, desde a época lá até o dia de hoje, quer dizer, é o mesmo princípio, não mudou. Daquela época até hoje, a realidade é a mesma. Por que Deus deu isso a eles? Porque eles buscavam a justiça com as próprias mãos. E Deus então concede a eles isso. O que é que Deus concede? Diz o verso. Deus lhes deu, e veja que isso é claro, foi Deus quem deu a eles espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo está fazendo aqui algo muito claro. Ele está pegando um trecho do Antigo Testamento, ele está citando aqui o profeta Isaías, né, que estava parafraseando Moisés, em Deuteronômio 24. O que Paulo está dizendo aqui? Moisés avisou Israel naquele tempo de que a rebelião deles resultaria em Deus lhes conceder cegueira espiritual. Isaías disse a Israel que se eles continuassem todos os dias daquela forma, Deus lhes daria cegueira espiritual, endurecimento, incapacidade total, se eles permanecessem buscando dessa forma. A graça é apresentada, vocês precisam da justiça para serem salvos. Daí Paulo começa Romanos dizendo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Os judeus não entenderam isso. Eles imaginavam que a justiça de Deus era alcançada por suas próprias mãos. A justiça se revela no
evangelho. Moisés alertou, Isaías afirmou isso, e isso é a grande verdade. Por favor, abra sua Bíblia comigo. O profeta Isaías, ou melhor, vamos ler primeiro Deuteronômio 29, verso 4. Deuteronômio 29, verso 4. De onde vem essa citação? Lembre-se, a gente já lidou com isso, mas no dia da exposição desse texto vamos voltar a falar um pouco sobre isso, mas a revelação bíblica é assim, irmãos. Ela não é estanque, ela não surge no Novo Testamento do vazio. Por isso Paulo encharca o seu argumento de Bíblia. Ele encharca do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. E ele, olhando para os judeus, ele faz duas coisas impressionantes. Ele pega Moisés, o grande legislador, e pega Isaías, o grande profeta, e diz, olha, o que eles dizem. E aí, em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 4, diz assim a palavra de Deus, né? Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. É isso que Isaías vai dizer lá no capítulo 6, por favor. A visão de Isaías, Isaías 6, verso 9 a 10. Acompanhe o texto comigo. O profeta Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. O profeta, ele tem a visão da glória de Deus e tem um ministério duro. E ele diz assim no capítulo 6, verso 9 a 10, escute a palavra do Senhor. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e a se converter e seja salvo. Cega esse povo. Eu lhes mostrei a minha graça, eu lhes mostrei dia a dia o meu evangelho, eu falei a eles da minha justiça, e eles preferiram a sua própria. Cega os seus olhos, endurece o seu coração, para que eles não entendam a minha palavra, para que eles não escutem a minha voz, para que eles não aprendam a discernir. Isso me lembra que essa é a linguagem da idolatria. É isso que o Salmo 115, que nós já cantamos aqui, é lindo. Eles têm olhos, mas não podem enxergar. Eles têm ouvidos, mas eles não podem ouvir. Eles têm mãos, mas não podem apalpar. Eles têm pés, mas não podem andar. Tornem-se semelhantes a eles os que adoram os ídolos. Israel tinha deixado o Senhor para adorar os falsos deuses, tinha deixado o evangelho para servir ao seu próprio Deus, o seu próprio coração. E Deus então os transforma à imagem daquele que eles adoram. Eu os farei como os ídolos, cegos, surdos, incapazes de compreender a minha voz. Interessante que G. Cabil, naquele livro, Nós nos tornamos o que adoramos, a teologia bíblica da idolatria, ele faz um arrazoado teológico interessante em Isaías capítulo 6, em particular, apenas cito, não vou buscar os argumentos dele todos, mas apenas cito o argumento, quando ele diz no verso 11, então disse, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada.
e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica um toco. Assim, a santa semente é o seu toco. E aí, Jecabil vai descrever que essa palavra toco, que é traduzida por toco aqui, em nenhum lugar no Antigo Testamento, essa palavra hebraica significa toco. Por exemplo, Isaías, quando descreve a raiz de Jessé, que é quando se refere a essa semente que brota, é outra palavra hebraica, não tem nada a ver com essa palavra. Essa palavra aqui, diz Jecabil, ela está diretamente ligada à idolatria. Eles vão ser transformados num toco. Sabe o que é um toco, irmãos? É um ídolo. Eles vão ficar como um ídolo, a forma de um ídolo. Esse vai ser o testemunho para as nações. Eles serão cegos, eles não poderão ouvir, eles não poderão enxergar. E é isso que Paulo está dizendo lá. Foi isso que Deus fez com eles. Deus os tornou como um pedaço de madeira, e essa é a marca deles. Deus vai refazer o seu povo por meio da graça e da eleição, como vamos saber no restante da história. Mas aqui, particularmente, eles foram transtornados, porque tinham a graça e a rejeitaram. Tinham o evangelho e deram as costas. Se tornaram semelhantes àquilo que eles adoravam. O verso 9 e 10 faz outra coisa impressionante. Paulo vai citar agora o Salmo, né? E esse é o Salmo 69. Voltemos lá para a carta de Paulo aos Romanos, por favor, no capítulo 11, verso 9 e 10, e diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Ele está citando aqui, literalmente, o profeta, o Salmo de número 69. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia comigo ali, no Salmo de número 69, versos 22 a 23. Por favor. Esse é um salmo messiânico, viu? Salmo 69, versos 22 e 23, diz assim, a palavra de Deus: obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. O 22 e 23. Sua mesa torne-se-lhe diante deles em laço, e a prosperidade e a armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Veja que impressionante a citação, porque esse salmo, lembrando a você, ele é um salmo messiânico. Nos versos 9 e 10, né? No verso 9, verso 20 e verso 21, ele descreve as profecias do sofrimento de Cristo. Veja lá comigo, 69, verso 9, 20 e 21. 9, 20 e 21, diz assim a palavra de Deus: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. 20 e 21, que é o que antecede o texto. O opróbrio partiu-me o coração, e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento, e me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. São as palavras de Cristo. E é interessante, primeiro voltando para o Paulo, em Romanos 9, ele diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço. Ele pega esse trecho e diz, olha, foi isso que eles fizeram com Cristo. O Senhor esperava, o Senhor estava ali. Veja o verso 20, o opróbrio partiu-me o coração, desfaleci, esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre.
E aí ele se vira e diz a eles: sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade e a armadilha. Eles me rejeitaram. E aí vem a sessão: obscureçam-lhes os olhos. Verso 23, para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Rejeitaram aquele que veio dar a vida por eles. Daí o capítulo 10 diz: quem creu em nossa pregação? Sobre quem o braço do Senhor foi revelado? Quem creu em nossa pregação? A rejeição de Deus leva à rejeição da parte de Deus. Preste atenção nisso, que é exatamente isso que acontece. Um espírito soberbo, um espírito centrado em si mesmo, conduz o indivíduo à dureza e à insensibilidade, consequentemente, dia após dia. Uma pessoa endurecida, irmãos, é alguém que é completamente obtusa ao evangelho da livre justificação e adoção. Alguém que é completamente incapaz. Nada. Rejeitando o evangelho, serão também rejeitados. Por que é possível um homem duro de coração ser endurecido de coração? Que alguém cego possa se tornar mais cego? Parece que o argumento está em ciclo, mas ele é verdadeiro. A pessoa diz assim: eu preciso purificar o meu coração para poder me aproximar de Deus. E alguém diz assim: mas você vai fazer isso com o evangelho da livre graça. Você vai ser aceito incondicionalmente. Aí a pessoa vai e diz: como pode? Você tem de fazer isso com justiça. Como pode alguém que simplesmente é um assassino, e num momento único da vida, ele se arrepende dos seus pecados e ele é salvo? Como pode isso? Eu tenho trabalhado por anos, Senhor. Eu sou o teu povo há séculos. A minha família é a 4ª geração. Eu tenho trabalhado duro e de repente chega alguém que pratica grande iniquidade e ele se curvou diante de ti, creu no teu nome e se arrependeu dos seus pecados e foi salvo. Não, isso não é possível. Você entende? A dureza de coração leva a mais dureza de coração. A justiça própria leva a mais justiça própria. E o pior, eu começo a rejeitar a livre graça, o evangelho. Indiretamente e diretamente eu vou me tornando cada vez mais duro de coração. É o caso de muitas pessoas ao nosso redor hoje, irmãos. Pessoas, sejam judeus, sejam muçulmanos, sejam até cristãos, eles rejeitam o evangelho porque eles acham que o evangelho diminui o esforço moral. As pessoas acham que o problema da nossa sociedade é moralismo. E tem uma crescente na nossa sociedade moralismo, que é muito bom, de moralidade, nada contra a moralidade.
um judeu americano chamado Ben Shapiro entrevistou o Dr. John MacArthur Jr. E após a entrevista, e olha que John MacArthur Jr. é dispensacionalista, mas ainda falou coisas muito gloriosas do Evangelho de Cristo, que eu fiquei impressionado, louvei a Deus com a entrevista que ele fez. E o comentário de Ben Shapiro foi: é por isso que eu acho que os evangélicos não estão preparados. O evangelho não é bom para mudar a sociedade por causa da relação deles com a lei. Só essas outras religiões, eles têm um esforço moral maior. Eu não conheço nada do que ele está falando. E a pessoa endurece o coração e diz: eu não rejeito o evangelho porque ele não serve para a justiça que eu busco. Não serve. E aí o coração é duro. Está endurecendo ainda mais. Aí o Senhor diz: cega os olhos dele, ensurdece os seus ouvidos, incapacita os seus pensamentos, para que eles me escutem, mas não sejam salvos, porque rejeitaram a livre graça do Evangelho. Rejeitaram o Evangelho. Isso é tão sério para a nossa vida, irmãos. A nossa caminhada e a sua força, daí a razão pela qual você talvez esteja sucumbindo na fé hoje, é porque você está tentando ser justo com as tuas próprias mãos. Você não vai conseguir, porque a despeito da tua luta, sem até você perceber, você está rejeitando a graça do Evangelho. E você vai sucumbindo. Porque cada vez mais você se percebe fraco, mesmo achando que busca a justiça. Paulo já disse isso em Romanos 5. Ele nos salvou quando nós ainda éramos fracos. Uma outra tradução diz: quando nós não tínhamos força. É o oposto da mesma coisa, falando da mesma coisa, de uma outra maneira. Nós não tínhamos força, nós éramos fracos. Foi ali que ele nos achou. Sem força, sem condições, ainda tentando fazer alguma coisa, quando escravizados e agora calados diante da lei, porque a lei vai chegar para mim e dizer: cale a toda a boca diante de Deus, você é mentiroso, Deus é verdadeiro, silencie os teus argumentos, escute a palavra de Deus. Se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, não rejeite a graça do Evangelho, porque só ela é poderosa para, de fato, te mostrar a verdadeira justiça que te liberta, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E esse também é o conforto da igreja. Irmãos, nós somos salvos pela graça. A graça não é uma maneira de me fazer viver no pecado e ser salvo. A graça é uma maneira de tratar com o pecado. A graça me liberta do pecado. A graça, ela tem poder maior do que a minha força de ser justo por minha própria sabedoria.
inculcando-se por sábios, foram feitos loucos. O juízo de Deus sobre Israel, como nação, é categórico. Endurece-lhes o coração. Quem foi salvo em Israel? Os eleitos. Lá e agora. Só os eleitos foram salvos. Hoje também. Só os eleitos serão salvos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu não sei você que está sem hoje como é que você reage a isso, mas eu vou imaginar que você talvez pense, então está tudo bem, eu vi tudo isso, está tudo bem, se a eleição, se eu não fui salvo é porque eu não sou eleito. É uma prova da morte do teu próprio entendimento. Você precisa hoje de socorro urgente. Mas se você ouviu isso e disse, e agora? Não depende de mim, depende da graça. Não depende da minha força para alcançar a justiça, mas da eleição em Cristo. O que é que eu faço? Agora é hora de você colocar o seu rosto no pó e clamar misericórdia a Deus. Como aquele publicano, ladrão, que chegou diante do Senhor e disse, sem conseguir olhar para cima, esmurrava o peito e dizia, sê propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Hoje, você conheceu a salvação. Essa é a justiça que te salva. Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor, irmãos, em oração. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome. Por causa da tua graça e da tua eleição. O que fizemos, Senhor Deus? O que praticamos, senão somente aquilo que hoje nos envergonhamos? Nós não te buscávamos quando fomos alcançados. Como o apóstolo Paulo, ele ia no caminho oposto quando o Senhor o alcançou. É pela graça, Senhor. É por tua misericórdia, Senhor. A ti, Senhor, somente a ti, Senhor, seja o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. E os nossos irmãos e aqueles que estão no nosso meio, que estão definhando na fé, porque têm buscado justiça, Senhor Deus, com as próprias mãos. Ó Deus, mostra-lhes a graça poderosa da redenção, que é capaz de salvá-los e libertá-los das cadeias do pecado. Aqueles que estão de coração endurecidos, ó Deus, hoje, socorre-os nessa noite, pelo amor do teu nome. Quebra os seus corações, ó Deus. Esmiuça a sua arrogância. Humilha-os na tua presença. E refaze-os para a tua glória, Senhor Deus. Para a tua glória nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.